Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Um abraço especial aos meus alunos do Seminário Presbiteriano. Esta é a última aula do semestre, do primeiro semestre de 2020. Semestre que foi diferente, né? Começou conturbado com essa pandemia, mas graças a Deus, Deus nos deu graça de nos reinventarmos, de abrirmos esse canal no YouTube para que pudéssemos, em primeiro lugar, dar aula para os alunos do Seminário Presbiteriano, mas ao mesmo tempo eu sei que tem muitas pessoas interessadas em filosofia, tem crescido isto. Então, são duas coisas que têm crescido, não é que eu tenho mexido, que é a questão do conhecimento filosófico, até por causa do currículo que nós temos hoje nas escolas, e também o conhecimento das línguas originais da Bíblia. Mas nós conseguimos nos reinventar, Deus nos abençoou, vocês também, e tem sido muito bom trabalhar esse curso. E onde estiver chegando nesse vídeo, eu oro para que Deus abençoe as pessoas, tá ok? Nós vamos orar. Antes de orar, eu quero dizer que nós vamos falar de dois filósofos importantes. Não vai dar hoje para fazer aquela entrada na vida deles, numa biografia, nos livros, mas porque são dois filósofos. Então nós vamos condensar e vamos entrar nas ideias, no que interessa para nós, a relação entre ciência e fé, como é que fica? Porque esses dois filósofos tiveram uma influência muito grande na população mundial, principalmente na questão do conhecimento. Então, e do comportamento também. Nós vamos tratar hoje sobre esses dois filósofos, Ludwig Wittgenstein, o primeiro, um austríaco, e o seu conterrâneo, um austríaco também, mas com um pensamento diferente, Karl Raimund Popper, tá? Que são dois vienienses. Então nós vamos estar falando sobre eles hoje, mas antes vamos pedir a Deus a graça. Pai, obrigado por esse tempo com os meus irmãos e amigos, que o Senhor esteja a nos orientar, nos abençoar nesta aula, me dê clareza, como eu tenho te pedido, profundidade, simplicidade, precisão, me livra de erros, Senhor, ó Deus, que o Senhor me dê esta graça e abençoe aqueles que estão me ouvindo e me vendo, Senhor, com entendimento, que o Senhor possa abrir, ó Deus, o entendimento através da tua luz. Nós queremos te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Antes de tudo, um gole desse café gostoso para que a nossa aula fique melhor, tá ok? Então é isso que nós vamos falar hoje. Esses dois filósofos e as suas teorias, basicamente tem muita coisa. Cada filósofo desse é um mundo de estudo. Tem pessoas que estudam uma pontinha desse filósofo e faz um doutorado, escrevem livros sobre uma parte da teoria deles. Mas o nosso objetivo hoje aqui é dar uma visão panorâmica para que você conheça melhor esses filósofos, algo condensado das suas teorias e a importância disso, a relação hoje que a gente vai trabalhar com a metafísica, com a fé, como isso vai se dar, tá ok? Então vamos lá, eu convido você, vamos lá, a nossa aula, tá ok? Então nós estamos aí na tela, vamos voltar aqui, como de costume eu deixo sempre no final, mas vocês vão ter paciência comigo. Vamos nos basear de novo, voltando hoje ao livro do Urbano Ziles. Urbano Ziles, Filosofia da Religião, da Paulus. Então, depois dessa aula, você deve ser capaz de entender, primeiro, Wittgenstein como empírico e como místico. E depois o seu contemporâneo, o raciocínio crítico de Karl Popper. O raciocínio crítico de Karl Popper. O que isso significa? Essas três coisas aqui, o empírico, o místico em Wittgenstein. Lembrando que a gente está falando aqui de autores que têm a língua, basicamente o alemão aqui, tá? Mesmo de Viena, mas eles falam o alemão.
Wittgenstein, aqui não fala Witt. Você lembra BMW? Na Alemanha não é BMW, é BMW. Então, o W tem som de V. Então, aqui é Wittgenstein. E o I tem som de I. Wittgenstein. E aqui Karl Popper. Karl Popper, que é o seu conterrâneo. Nós vamos ver então. Veja, desde o iluminismo ao quê? Uma supervaloração da razão, supervalorização da razão como meio de vida do homem. Eu coloquei esse texto aí, mesclei com alguma coisa que o Urbano Zilles fala. Pois se apoia em que? Eu vou voltar aqui para a tela e eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, a supervalorização da razão, a razão como fundamento absoluto para guiar as escolhas, relacionamento, comprovar tudo que se possa presenciar no mundo. Então, isso desde o século XVIII, XIX, que vai permeando o pensamento europeu e vai causando uma consequência no mundo, né? Então a razão é deificada, eu ponho assim. E vem a reboque disso a ciência moderna, que foi fundada dentro desse viés, ou seja, o método científico que se propõe a clareza da pesquisa, a repetição, a quantificação, né, dos dados, a exatidão do que foi colhido e também uma coisa importante, a formalização matemática desses problemas no campo dos fenômenos físicos, trazendo para uma quantificação matemática. Mas essa tendência também de inserir o que? Esse pensamento que vai ser influenciado o que? Vai ser influenciado a filosofia com esse pensamento. O que acontece com a filosofia nesse pensamento da tentativa de identificar a razão e de colocar a ciência como se fosse uma deusa, né? E é uma postura que vai acontecer no século XIX. Vocês que estão aqui ligados nas aulas, no canal, nós temos falado o quê? Que há um vaticínio e o clímax desse vaticínio é Nietzsche falar que Deus está morto. É Marx dizer que a religião está fadada à falência, a sumir no século, ele falando isso no século XIX e que iria acontecer no século XX. Porque no final do século XIX, volto a repetir, há um crescimento científico, descobertas espetaculares. Tem até um livro eu não lembro do autor, o nome completo. Se eu lembrar até o final da aula eu falo, mas o nome desse livro é O Fim da Ciência. É O Fim da Ciência. Porque o autor preconiza o quê? No século XX não há mais grandes descobertas científicas em todos os campos do conhecimento, principalmente na física, tá? Na física e na química. E ele vai dizer que exatamente houve também um crescimento tecnológico, o avanço daquilo que foi descoberto na ciência, houve agora um avanço tecnológico. Então, no século XIX tem esse avanço científico muito grande, um domínio maior do homem em relação ao mundo, né? Por exemplo, veja as invenções, coisas grandiosas que o homem fez. O exemplo disso no início do século XX, o advento do avião, que é espetacular. É espetacular o avião, né? Então, tudo isso dá uma sensação para o homem de quê? De domínio, de não necessidade de buscar a Deus e assim por diante. E isso, o clímax vem com Nietzsche. Mas o que vai acontecer? Nós vamos entrar, o século XX vai ser chamado o século da fragmentação. Por que a fragmentação? Você já ouviu falar, eu acho, eu penso assim, essa é a minha opinião, é a cara do século XX. Porque é o século da fragmentação.
Eu digo isso por causa das duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Quem financiou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para ter a maior mortandade de todas as guerras juntas da humanidade antes? Então, a Primeira e a Segunda Guerra mundiais vão matar mais do que todas as guerras antes delas. Por quê? O desenvolvimento científico e tecnológico. O problema é esse? Não, o problema é o coração do homem. A Bíblia não diz isso? Em Provérbios 4:23 vai dizer que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, as escolhas da nossa vida. E não é verdade isso? O problema não é a ciência, o problema é o homem que usa da ciência. E a ciência vai construir tanques de guerra, a ciência vai construir aviões de guerra, a ciência, principalmente na Segunda Guerra Mundial, carros. O Fusca foi uma construção maravilhosa dos alemães, porque era o que? Refrigerada a ar, não precisava de água. E no deserto ia ter uma proporção muito boa desse carro para a guerra. Exatamente isso. O problema do coração do homem não é a ciência. Foi vaticinado que ia acabar a religião. Mas o que aconteceu? A religião cresceu porque o homem se viu o quê? Se viu traído pela sua própria fé na ciência. E agora começa a voltar de novo. Houve um crescimento muito maior da religião. Então, esse iluminismo que preconiza a ciência, deifica a ciência e cria uma formalização matemática dos fenômenos físicos, o que vai acontecer? Essa postura vai transformar a filosofia numa simples teoria da ciência. E Urbano Zilles fala muito bem, para onde devemos ou podemos estender o método científico? A filosofia vai ser simplesmente caixa de ressonância. Ela não vai ter um objeto próprio de meditação, como nós vemos aqui nos vários filósofos. E esse caminho vai criar o quê? Vai criar um distanciamento e um jogar dessas questões sobre Deus, sobre a felicidade, sobre a morte. Nós vimos que Heidegger trabalha sobre o ser para a morte, mas ele não trabalha como uma solução, no sentido de vencer a morte. Não, ele trabalha no sentido de dizer assim, ó, eu sei que eu vou morrer e eu preciso fazer coisas, né? Seria mais ou menos isso a grosso modo. Então não tem uma busca, por exemplo, sobre o amor, sobre a dor, sobre a música, né? Onde está isso? Então a história da filosofia e da ciência vão comprovar, tanto na lógica formal, ao analisar a linguagem, ou na construção da teoria da ciência pelo método da verificação, da falsificação, né? Ou seja, a filosofia vai se prestar só a isso, a clarificar a ciência, ou a clarificar métodos de verificação, de falsificação, da construção da lógica formal. É para isso que a filosofia vai se prestar a alguns autores. Porém, será que essa é uma subserviência entre filosofia e o dito ideal científico, a exatidão e a supremacia sobre o sentido da vida? Essa é a pergunta. Onde ficam os problemas que desde lá da Grécia vem criando problemas para o homem? Então, o problema é a questão de que da absolutização da ciência, quase não sai. E quando a filosofia se reduz à lógica formal, simples questão de método, a filosofia ela não pode se reduzir à mera descrição crítica, né? Descrição, aqui eu coloquei destruição, meu pai, descrição crítica. Veja, porque os métodos científicos estão em função do conteúdo da vida, né?
Então, esse é o problema, o dogmatismo racionalista de que tudo que foge à razão é o que? Insignificante, ou seja, é absurdo, não digno de respeito de estudo. É o que nós vamos encontrar nos ramos da filosofia no início do século, no final do século XIX, início do século XX. Nessas filosofias, Deus e religião não ocorrem, não são objetos de estudo. Por quê? Porque são objetos que não interessam. Para eles não vão chegar a nada. Então, desconfia-se nessas filosofias o discurso sobre Deus e religião que não tenha sentido, ou seja, mesmo absurdo, ao mesmo ponto de vista, pelo menos do ponto de vista lógico, né? Deus e religião serão um absurdo e não devem ser nem estudados. E nós vamos ver que a filosofia tanto de Wittgenstein como de Popper, eles vão estar inseridos dentro desse contexto, ok? Então é isso que nós vamos estudar agora. Como Wittgenstein e Popper trabalham essa questão da metafísica, ou seja, do estudo de Deus, das coisas que não são palpáveis. Como isso se dá? Então vamos voltar aqui para a tela do texto. Veja, esse sujeito aí, Wittgenstein, ele nasce em 1889 e falece em 1951, como empírico e místico. E nós vamos ver o que significa isso. E o pensamento de Wittgenstein? O mundo é a totalidade dos fatos. Nós vamos entender o que são fatos, não das coisas. Ou seja, qual a origem das coisas? Se eu quero falar sobre algum assunto, por exemplo, falar sobre o carro, descrever um carro e assim por diante, né? Eu estou descrevendo aquilo que eu tenho contato, por isso que ele é ao mesmo tempo empírico. Você lembra do empirismo, quando eu falei sobre isso, sobre os empiristas? Né? Ou seja, tudo passa pelos sentidos, então tem contato, os meus sentidos captam aquilo, então aquilo existe, é aquilo que me interessa. Eu não estou querendo saber a origem daquilo. É isso que Wittgenstein está tentando dizer aqui. Ok? Ou seja, o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Nós vamos entender esse pensamento de Wittgenstein. Veja, ele nasce em 26/4/1889. Tá? Então ele vai nascer em 1889. E é o mesmo ano que nasce, você vai lembrar, o Martin Heidegger. E ele vai morrer em 29/4/1951. Então ele nasce em Viena, Áustria. Eu não vou entrar aqui na biografia dele, mas ele é de uma família muito rica, uma família nobilíssima da Áustria. E tem, eu acho que ele com os irmãos, são 8 irmãos, né? Inclusive tem uma vida muito difícil no sentido do interior. Por exemplo, 3 dos seus irmãos se suicidaram. E Wittgenstein passou muitos problemas nessa área. Então a morte dele em Cambridge, no Reino Unido. Outra coisa interessante, o Wittgenstein, ele se forma em engenharia mecânica. E de um problema que ele tenta resolver de lógica com a mecânica, com o motor que deu problema, ele vai pedir a ajuda de Bertrand Russell, aquele que eu falei, que é um inglês, e não Russell, Edmund Russell, que é o pai da fenomenologia, que é um alemão. Então, quando ele vai atrás de Russell para ajudá-lo, e o Russell é um lógico matemático, um filósofo, ele se encanta pela filosofia Wittgenstein e ele vai ficar em Cambridge. Impressionante. Ele começa a estudar filosofia e ele larga a engenharia mecânica para lá. Que coisa impressionante, não é? Então, logo de cara eu quero dizer que o Wittgenstein é um grande matemático, lógico, né? E depois ele se torna um dos maiores, é considerado um dos maiores
filósofos do século XX. E uma coisa interessante sobre o Wittgenstein: em vida ele só produz, ele só edita. Ele tem muita coisa, muitos escritos, mas de aulas. Então, em vida ele só produz, ele só edita o Tratato Lógico-Filosóficos. Eu fiz um curso nesse livro quando eu estudava na UNB, fazer graduação. Tá? É um livro escrito ainda em latim. Você vê que o latim ainda domina. Veja, e somente um artigo, Summary Remarks on Logical Form, algumas observações sobre lógica formal. Só isso. E esse livro, as investigações, tem 74 páginas. Então, isso é interessante demais. E outra obra magna dele, que foi lançada depois da sua morte, Investigações Filosóficas. Mas em vida só tem um Tratato Lógicos Filosóficos e um artigo sobre algumas observações sobre lógica formal. Então vamos ver a vida de Wittgenstein como filósofo empírico e depois como místico. Veja, em 1921 ele lançou esse livro aqui, que foi editado pela EDUSP de São Paulo. Tratato Lógico Filosófico, 74 páginas. Que interessante. Então veja, o que o Tratatus trata? Queria representar o mundo através da linguagem. Isso é uma coisa que desde lá, isso não é novo. Por exemplo, a gente vai ver Leibniz tentar fazer isso também. Criar o mundo numa equação matemática, o que Leibniz queria. E não é muito diferente do que Wittgenstein vai tentar. E a gente vai entender o fato, a diferença entre fato e coisa que eu falei no início. Vamos adentrar mais no pensamento dele. Então, ou seja, proposições da matemática e da lógica e da ciência empírica poderiam ser proposições com sentido linguístico. É o tratado da lógica formal para o mundo físico, por isso que ele é empírico. Ele vai se ater às coisas do sentido. Dá para entender por que ele foge, então, do mundo da metafísica? Porque ele é empírico nesse sentido. Essa linguagem deveria responder ao seguinte postulado, né? Que isso vem de Wittgenstein. O que se pode dizer, em geral, se pode dizer claramente. Vou colocar aqui o claramente em amarelo, para ficar claro. E o que não se pode falar, deve o quê? Se calar. Olha aqui o que ele fala. Então, eu só posso falar daquilo que os meus sentidos têm contato. Tal linguagem pode reduzir-se a algumas frases elementares. Veja, e aqui nós vamos ver a definição de fato. Veja, estas são formas pela conexão de formadas pela conexão de alguns nomes, frases elementares. Não tem através de nomes, coligação de nomes? Na frase, os nomes representam objetos do mundo físico. Carro, casa, homem, o nome de um homem, você pode indicar. E sua conexão proporciona o conteúdo, é isso que eu estou falando. Objetos têm conteúdo no mundo físico. E a existência desse conteúdo, Wittgenstein chama de fato, ou seja, os meus sentidos estão tendo contato com aquele conteúdo, com aquele objeto. Não é uma viagem. Eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou sentindo, eu estou tendo contato. E ao conjunto desses fatos, tá vendo? Aqui, deixa eu voltar para conversar com você. Wittgenstein não está interessado como isso, ou se isso realmente existe. Está interessado porque ele está tendo contato com o mundo físico dele, empírico. Isso é o que interessa. E para aquilo que eu não tenho contato no mundo empírico, físico, por exemplo, Deus para ele, né?
Isso eu gosto de ressaltar sempre. Ele que está dizendo. Eu já disse aqui, eu repito, uma vez eu dando aula de teologia contemporânea, falando sobre um alemão da escola da demitologização, chamado Rudolf Bultmann. E eu falando, e eu gosto da aula, e eu passando conteúdo, e eu olhando um aluno lá no canto da sala com a cara fechada para mim. Chegou quase no final da aula, ele levantou o dedo, eu falei, pois não, pode perguntar. Ele falou, mas o senhor acredita nisso mesmo? Eu falei, não, meu amigo, não acredito, é porque eu estou dando aula, eu estou passando conhecimento sobre ele. Por isso que desse dia em diante eu sempre falo, segundo diz Wittgenstein, no caso aqui. Então ele não está interessado em outra coisa. E ele diz que o objeto da ciência é esse, tá? Ou seja, coisas físicas, porque ele quer criar o que? Na lógica matemática, na linguagem lógica matemática, o que? A representação do mundo físico, do conteúdo, dos objetos. Ele chama isso aí de fatos. Tá ok? Então, aquilo que não é fato não interessa a Wittgenstein. É o que? É um discurso inócuo, é um discurso que é estéril, não vale a pena fazer. Então, vamos voltar lá para a tela para você ver no que vai dar isso aqui. Então, veja, o conjunto de fatos, que é o que? O conteúdo dos objetos que tem lá fora, que tem nomes, por isso que eu posso nomear esses objetos, porque os objetos estão fundados no mundo físico, o conteúdo deles, ele chama de fato, e o conjunto desses fatos, ele chama de quê? De mundo. A frase, então, vai refletir na realidade do fato, tanto com ela em comum a forma lógica, em outras palavras, a estrutura lógica da frase e da realidade se correspondem. O que que isso quer dizer, meu amigo? Deixa eu voltar aqui. Ele quer dizer que ele pode, como eu falei de Leibniz, ele pode representar o mundo pela matemática, pela lógica matemática. Dá para entender? É coisa de gênio mesmo. E Leibniz já pensava assim. Wittgenstein, como eu falei, é um grande matemático. Para você ter uma ideia, a tese de doutorado que ele defendeu, que foi acompanhada por Moore, que foi o mentor dele, depois ele foi professor no lugar de Moore, eles nem pediram muita coisa, foi só pro forma. E na escrita de Moore, quando ele fala sobre a defesa de Wittgenstein, e antes disso, Wittgenstein termina a sua defesa. Moore e outro, que eu estou esquecendo o nome, grandes professores de Cambridge, ele bate no ombro dos dois e diz assim, o Wittgenstein, vocês não iam entender mesmo o que eu estou falando, né? Diz, vocês não conseguem. E Moore põe na sua súmula, né, que Wittgenstein é um gênio e deve ser aceito. Ok? Então é isso. É muito interessante isso aqui. Tá? Então veja o esquema de Wittgenstein. Eu vou colocar em amarelo. Nome vai vir de quê? De objeto do mundo, né? Objeto do mundo. E aqui o fato é exatamente esse objeto. Então eu tenho um conteúdo desse objeto, o objeto é verdadeiro, ele chama de fato. E ao conjunto de fatos, imagine, fato 1, um carro, uma casa, um rio, X, fato N vai dar o mundo. Então posso nomear esse mundo e criar uma forma lógica, linguística para ele, para falar dele. Agora coloque em amarelo. Assim, o mundo visível e inteligível é capaz de ser escrito numa estrutura lógico-linguística. Tá? Lógico-linguística, que está errado. Logo, a frase que diz algo apresenta um fato. Essa frase tem que estar ligada ao mundo,
Por isso que chama empírico. O Wittgenstein empírico. Por isso, o conjunto de proposições verdadeiras sobre o mundo descreve o mundo como a totalidade dos fatos e representa toda a ciência natural. Esse é o grande trunfo, e é chamado aqui Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, do Tratactus Lógicos Filosóficos. A tarefa da filosofia, segundo o Tratactus, é o esclarecimento lógico das proposições científicas, tá vendo? Então ele põe a filosofia como serva da ciência. Isso dá problema. Dá muita discussão, né? Que, inclusive para mim, eu não concordo com isso. A filosofia, ela está além da ciência. Veja, antes de ter o método científico moderno, você tinha o quê? Filosofia. Todas as ciências estavam ligadas à filosofia. Você não tem Newton escrevendo ali as suas teses como matemático ou como físico, mas como filósofo. A ciência é uma especialização da filosofia. Mas para Wittgenstein, a filosofia não tem objeto próprio, ela é uma serva da ciência. É muito interessante isso. Eu gosto demais de trabalhar esses assuntos. Veja, a finalidade da filosofia é somente esclarecimento lógico dos pensamentos. E esses pensamentos não são pensamentos próprios, vêm do mundo. A filosofia não é teoria, mas atividade, ou seja, porque ela clarifica os objetos do mundo para a ciência. Uma obra filosófica consiste essencialmente em comentários. A filosofia não redunda em proposições filosóficas, mas em tornar claras as proposições. Dá para entender isso? Todas as características que ultrapassam a ciência carecem de quê? De sentido. E ele vai dizer, isso aqui é no Tratactus Lógicos Filosóficos. Tá vendo? Esses textos aqui são citações. A maioria das proposições e questões escritas sobre temas filosóficos não são falsos, mas absurdas. Essas questões, proposições não são falsas, são absurdas. A gente não precisa se preocupar com isso. Quem se preocupa está no absurdo, porque não vai ter resposta. É isso que Wittgenstein está falando. Por isso, não podemos, em geral, responder a questões dessa espécie. Espécie de quê? Espécie metafísica. Apenas estabelecer o seu caráter absurdo. A maioria das questões, das proposições dos filósofos, ele critica, se apoiam, pois, no nosso desentendimento da lógica da linguagem. Porque ele vai falar que a lógica da linguagem, ela está ancorada ao mundo através de quê? De fatos, objetos que possuem conteúdo, que passam pelos sentidos. É isso que Wittgenstein está falando. Então, todo o resto que não passa por esses sentidos, por que eu vou me debruçar? Porque eu não tenho resposta. Ele não fala que não existe, mas não é campo da ciência, não é campo da filosofia, porque a filosofia simplesmente vai acompanhar a ciência, clarificar. A filosofia não vai ser o quê? Uma questão, uma proposição filosófica, mas vai ser uma atividade, vai ser um comentário. É o que ele fala aqui. Não é uma teoria. Falar, filosofar sobre isso. A filosofia, ela vai ser uma atividade. E ele diz que a filosofia, inclusive, é terapêutica. Por quê? Porque ela explica o que precisa ser explicado. E o que não precisa ser explicado, esquece. Joga para lá. Nós não precisamos perder tempo com isso. Qual a consequência disso, né, para a religião? A consequência disso para a religião. Deus não se revela no mundo, segundo Wittgenstein. O que ele diz mais? Sentimos, deixa eu colocar aqui na tela para você acompanhar.
Veja, eu vou colocar aqui. Então, Deus não se revela no mundo. Por quê? Porque eu não posso pegar em Deus, eu não posso falar com Deus segundo Wittgenstein. Eu repito. Sentimos que ainda que a todas as possíveis questões científicas fosse dado resposta, nossos problemas vitais não teriam sido tocados. E ele considera isso. Problemas por exemplo, sentido da vida. Ele diz, pode responder todas as coisas, questões científicas, mas não seria tocado em problemas vitais. Sem dúvida, não cabe mais pergunta alguma, e esta é precisamente a resposta. Ou seja, não tem perguntas sobre questões da vida. Por quê? Porque eu não vou ter resposta, segundo Wittgenstein. Então é um absurdo. É perder tempo. E ele coloca aqui, observa-se a solução dos problemas da vida no desaparecimento desses problemas. Ou seja, isso é um problema? É. Mas eu posso trabalhar filosoficamente? Não. Cientificamente? Não. Então, para que eu vou perder tempo? Não é um problema da filosofia e nem da ciência. Agora, vamos trabalhar o místico, né? Por exemplo, pergunta-se a Wittgenstein, há algo fora da linguagem do mundo? Ele responde sim. Porém, segundo ele, aqui está errado, relação. Tá? Então ele responde sim. Algo fora da linguagem do mundo, com certeza. Porém, segundo ele, carecem de sentido. E eu vou grifar aqui. Veja, carece de sentido. Não tem sentido. Porque ultrapassam o limite da linguagem. Tudo ligado à linguagem. E, portanto, do mundo. Porque a linguagem é uma expressão do mundo. Inclusive em relação à lógica da nossa linguagem, só se pode dizer como é na realidade e nada sobre o que. Como é isso? Né? Eu não consigo explicar o que está fora dos meus sentidos, segundo Wittgenstein. Então aqui, meus queridos, nós vamos ver o que? Deixa eu voltar aqui para a tela. Qual a posição de Wittgenstein? É uma posição ateísta? Não, de forma nenhuma. Ele, contudo, tem um discurso logicamente impossível para a questão metafísica. Eu não posso reduzir a fatos. Mesmo assim, nada ou não se pode dizer que seja irracional, não. Sendo que eu não consigo atingir. Eu não posso. Então, os temas místicos ou metafísicos, como felicidade, vida e morte, Deus, não são objetos de investigação filosófica. A filosofia carece de objeto próprio, inclusive, ela é serva da ciência, como eu falei. Ela só é válida para o esclarecimento lógico das proposições científicas. Só isso para Wittgenstein. Isso dá um problema sério. Ela está a serviço da ciência, ok? Para Wittgenstein, de um lado, existe ciência e do outro existe vida. Não existe metafísica. E ele fala que a vida, né, aquilo que eu posso sentir e tocar, é o que? Objeto da ciência. Mas não é objeto da filosofia. É interessante. A filosofia deve se calar para a busca de soluções para os problemas da vida. É tempo perdido, pois devem ser procuradas fora dela, talvez na religião. A filosofia deve ficar em silêncio por isso. Então, meus amigos, esse é o que nós vimos aqui, isto é o que nós vimos aqui sobre Wittgenstein. Então, o objetivo dele era o quê? Traduzir o mundo na linguagem lógico-matemática, ok? Expressão de mundo. Por isso que é empírico. E onde está o misticismo dele? Ele fala que isso não pode ser reduzido, Deus não pode ser reduzido a isso. Ele não nega a existência de Deus, nem da felicidade, nem da morte.
Mas isso não é objeto nem da filosofia nem da ciência. Pode ser objeto da religião. Ele não é contra isso, mas ele diz que é um discurso absurdo, falando de forma o quê? Linguística. Não pode, isso não tem cabimento. Então deve ser esquecido, colocado para lá. Agora nós vamos ver o pensamento de Karl Popper. Vamos ver o Karl Popper aqui na nossa telinha. Veja, Popper nasce em 28/7/1902. Nome dele Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper, em Viena, Áustria. Portanto, também de origem alemã. E morre 17/9/94, pouco tempo atrás, no Reino Unido, a 17/9. A tarefa da filosofia para Popper. Cadê a foto dele? Está aqui. A foto do Popper. Não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida. Isso nunca lhe dará certeza de que cisnes negros não existem ou que todos os cisnes são brancos. Ok? Então a tarefa, vamos voltar aqui para a tela. A tarefa da filosofia no contexto do início do século e no contexto da filosofia especificamente de Popper era o quê? Clarificar e analisar a lógica do discurso sobre o mundo. Essas duas coisas. Questões últimas, como o Deus transcendente, por exemplo, silencia-se na filosofia, e nós vimos isso em Wittgenstein. Eles são pseudos problemas. Tá? Não tem como racionalmente se debruçar sobre isso, segundo estes filósofos. Volto a repetir. Popper nega a necessidade de se partir dos enunciados protocolares, segundo Wittgenstein. Ele fala que não é assim. Ou seja, enunciados protocolares sobre fatos, grifei agora. Enunciados protocolares sobre fatos para depois generalizá-los através da indução. Segundo o filósofo vieniense, não existe indução alguma. Em outras palavras, as teorias científicas jamais podem ser verificadas empiricamente. Ok? Então, o que isso significa? Significa que Popper está indo contra o pensamento de Wittgenstein. E ele fala, por exemplo, se você for num lugar e tiver 1000 cisnes brancos, você for em outro lugar, tiver 10.000, se você for em outro. Imagine você viajar vários anos e você só encontra cisnes brancos. Aí você vai dizer o quê? Todos os cisnes são brancos. Popper está dizendo que a ciência usa da indução, ou seja, do menor para o maior. Como é que eu posso falar todos se eu tenho somente contato com poucos? Eu não vi todos os cisnes. Como é que eu estou falando que todos são? Isso é um método indutivo que parte do menor para o maior. Parte aqui de eventos, ou como Wittgenstein falou, de fatos, ok? E transforma o quê? Numa conclusão científica, como se fosse a conclusão perfeita. Popper fala que isso não é possível. Ele fala que não existe indução. Vamos entender isso aqui com Popper. Então, Popper nega a indução, né? Então, é aquela figura, eu vou colocar a figura de novo aqui para vocês reverem agora com esses olhos do que eu falei. Não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará certeza de que cisnes negros não existem. Palavra de Popper. Então, o que é o método popperiano? Qual o método dele? Se ele está negando esse método indutivo científico.
é o que ele chama um método crítico. Ele vai chamar o método da falseabilidade. Aqui, ó, falseabilidade. O que é falsear algo? Para definir um sistema teórico empírico como confiável, estabelece-se como critério não sua verificabilidade. Eu verifiquei que 60 milhões de cisnes, eu verifiquei que 60 milhões de cisnes são brancos. Então, eu verifiquei, verificável. Popper está dizendo, a verificabilidade não é o crivo da ciência, da boa ciência. Eu verifiquei tudo isso, então todo cisne é branco. Ele fala que não. Ele fala que não, porque o que ele vai dizer? O que eu tenho que fazer é tentar falsear, ver se tem algum cisne negro. Se eu achar um cisne negro, aquela teoria não está boa. Veja, um exemplo que ele dá a respeito disso, e eu vou tomar minha aguinha aqui, se você me permite, com a sua permissão. O que Popper vai falar sobre isto? Por exemplo, ele dá o exemplo da física. Ele dá o exemplo da física newtoniana e ele dá o exemplo da física einsteiniana, de Einstein. E ele diz o seguinte, para a física newtoniana, a velocidades consideradas baixas, ela é muito boa. É uma teoria confiabilíssima. Nós podemos confiar. Agora, se aumentar a velocidade, por exemplo, próxima à velocidade da luz, essa teoria já não dá certo. Ela é falseada. Por quê? Porque a velocidades grandes, a teoria de Newton, as teorias de Newton não são confiáveis. Aí vem a teoria de Einstein. A teoria de Newton não presta? Não, depende. A teoria de Newton para velocidades grandes, ela não responde com confiabilidade. Para velocidades pequenas, ela responde com confiabilidade. Então, eu digo que ela é falseável e ela furou essa ciência newtoniana, a teoria newtoniana, para velocidades longas ou velocidades altas, como a velocidade da luz, que é a velocidade mais alta que tem. Ok? É isso que Popper está falando. Então, não quero dizer que a física newtoniana é perfeita, tem a verdade. Não. Ele vai dizer não. Ela tem que ser ela tem que ser falseada, ou seja, tem que ser testada constantemente. Isso é falsear. Não é dizer que a teoria é falsa ou ruim, não. É colocar ela a testes cada vez mais rígidos, para ver se ela suporta. Por exemplo, a física newtoniana, a teste de velocidades altas, como a velocidade da luz, ela não se mantém íntegra. É isso que Popper está falando. Né? Então, o que ele vai dizer? Ele critica. Ele diz que a teoria da ciência da sua época considerou a ciência em si, considerou que Descartes e os empiristas substituem a autoridade da Bíblia. Ele fala, Descartes substituiu a autoridade da Bíblia e de Aristóteles pelo cogito ergo sum, ou seja, o cogito cartesiano, penso logo existo. Então a certeza está dentro de mim, no eu cartesiano. E os empiristas substituíram a Bíblia pelo quê? Pelos sentidos. Tudo que tem sentido. Nós vimos no Wittgenstein, né? Empirista. Tem sentido? Tem. Então posso falar disso. E eu tenho fatos do mundo, objetos que têm conteúdo. Descartes conclui certezas por dedução, então, e os empiristas por indução. Ele falou, os dois estão errados. Não existem tais certezas fundamentais como as postuladas da razão e dos sentidos, cartesianas ou empiristas. O que Popper está falando? Nós não podemos ter a verdade. Nós podemos ter uma teoria da ciência ou uma lei científica que seja mais próxima da verdade. Mas eu não posso ter a verdade. Ele dá o exemplo
por exemplo, um exemplo empirista, mas que ele fala para fundamentar o que ele está defendendo. Ele disse: o sol vai nascer amanhã. Quem pode me garantir? É como os cisnes também. Tem 50 milhões de cisnes brancos, então não existe cisne negro. Quando vai na Áustria, encontra. Aí fura a teoria. Tá ok? Todas as teorias são hipóteses. Não existe teoria verdadeira. Então, todas podem ser derrubadas. Essa é a metodologia de Popper, que eu volto a dizer, o método da falseabilidade. Então, toda teoria deve ser falseada, esse método, né? Deve ser testada pelos métodos mais sofisticados e rígidos. E aqui eu ponho na tela de novo para você acompanhar o que Popper fala. Veja, o que parece indução é raciocínio hipotético, é hipótese. Então não tem uma teoria, uma indução de que todos os cisnes são brancos. Não, tem uma hipótese bem testado e bem corroborado e de acordo com a razão e o senso comum, a observação comum. Pois há um método de corroboração, a tentativa séria de refutar, tá vendo? Essa palavra é popperiana. Essa palavra aqui é popperiana, que eu coloquei em amarelo. Uma teoria, refutar uma teoria, quando uma refutação parece provável. Se essa tentativa falhar, ou seja, a teoria se mantiver de pé, pode-se conjecturar em terreno racional que a teoria, e não no terreno da fé, segundo Popper fala, que eu creio que o sol vai nascer amanhã, ele não vai nascer necessariamente. Quem me garante que a teoria é boa aproximação? Tá vendo? Não a teoria verdadeira, mas é uma boa aproximação. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. Eu vou amarelar. Ó, Senhor, abençoa. Pronto. Veja. Boa aproximação da verdade. Melhor de qualquer forma do que sua predecessora. Então, essa teoria é boa aproximação da verdade. Ela não é verdadeira. Veja o que Popper fala. E essa daqui, eu esqueci de falar, a sua obra magna. Uma das principais obras dele, Conhecimento Objetivo. Eu creio que é de 1935. Portanto, Popper está com 33 anos. Eu já li essa obra. Muito interessante. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito engraçado. Foi a primeira obra de filosofia que eu li. Isso foi em 1988. E aí eu já passei pela física também, não terminei. Quase terminei. Faltava 20 e poucos créditos para terminar. Eu fui para filosofia. Então, o Conhecimento Científico foi uma obra que eu peguei lá na biblioteca da UNB, em 1998. E comecei a ler, porque eu era das exatas, isso é muito interessante. Eu tinha o coração de humanas, mas não sabia. E isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar com o jovem, para ele saber. Uma coisa que eu sempre faço com os meninos da igreja ou amigos, que são jovens que estão naquela fase do vestibular, entra ali no ensino médio, né, que na minha época era o 2º grau. Eu sempre trabalho com eles. Veja o que é que você não gosta. Você já anula um monte para depois ver o que é que você gosta. Ok? Então sempre falo. Mas esse livro eu li, foi exatamente o primeiro. E aí é que eu fui para a filosofia. Somos buscadores da verdade, não os seus possuidores. A gente vai buscar, mas vai ter o quê? Uma boa aproximação. Tá ok? Então, isso é importante você saber. Né? Então, Popper fala que nós não temos condições de ter a verdade completamente, mas nós podemos falsear a teoria naquilo que ela exibe furos. E às vezes a gente nem vê. E o que é uma teoria científica? A relação teoria científica e a religião. Então, Popper reconhece que pessoalmente é movido por uma fé, uma espécie de fé. Que fé é essa que Popper tem? Será que é em Deus? A resposta é não, meus irmãos. Não é em Deus. Veja,
admitimos certamente que nós não sabemos, mas conjecturamos. Esse nosso conjecturar orienta-se por uma fé acientífica. Ele crê na fé por fé, uma fé acientífica, metafísica, de que existem algumas leis e normas que podemos desvelar e descobrir. Aí você pergunta, será que ele é um cristão? Não. A fé irracional na razão. Ele fala que tem a fé irracional em Deus e a fé irracional na razão. O homem, deixa eu colocar aqui certinho, o homem que aceita o enfoque, não enfoque, o enfoque racionalista age assim porque sem uma reflexão racional, sem uma reflexão racional, oh my God, racional, aceitou uma proposta, uma resolução, isso eu concordo plenamente com ele. Uma fé, uma forma de comportamento que no que a ele se refere teria de chamar-se irracional. Ele acredita na ciência e ponto final. Por isso Popper pode qualificar como uma fé irracional na razão. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver o que Popper diz aqui. Deixa a conclusão para depois. Não sente nenhuma animosidade, ele, né? Não sente nenhuma animosidade contra o misticismo religioso e seria um dos primeiros a opor-me. Não sinto, né? Aqui está errado. Não sinto. Seria um dos primeiros a opor-me à tentativa de reprimi-lo. Não sou alguém que doa a palavra à intolerância religiosa, mas reclamo para a fé na razão, para o racionalismo, o sentimento humanitário, o mesmo direito a contribuir para melhorar as condições humanas que para qualquer outra confissão de fé, que é a mesma coisa, né? Segundo ele. Tá? Então, voltando aqui, o que Popper está querendo dizer é que, é interessante isso, que tanto o filósofo da ciência crê na ciência. Ele diz que é uma fé cega. Por que ele crê na ciência? Como é que ele sabe? Inclusive, ele fala, olha, se todos os cisnes são brancos até agora que eu vi, 60 milhões de cisnes, então todo cisne é branco. Tá vendo? Que ele acredita na ciência, né? Mas é o que ele pode acreditar em uma fé e ele declara uma fé cega, como ele chama também fé cega na religião. Ele crê na ciência, que na ciência ele pode dar uma contribuição para a melhora da humanidade. Agora a pergunta é, biblicamente isso é possível? Só pela graça de Deus. Porque nós acabamos de ver no início da aula que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, elas destruíram mais a humanidade do que todas as outras guerras anteriores. Por quê? Por causa da ciência, não por causa do mau uso da ciência. Você acha que televisão é pecado? Não. É o mau uso da televisão. Tem coisas na televisão boas. E da internet? Também, mau uso da internet que está o problema. Tá vendo? O mau uso, não é a internet em si. Isso é muito interessante. Então, Popper chega a essa conclusão. Não critico a fé na religião ou em Deus. Por quê? Porque eu tenho fé também na ciência. Eu acho nesse ponto Popper mais fiel, mais coerente. Essa seria a palavra. Qual a conclusão de que nós chegamos aqui? Vamos voltar para a tela. Aqui. Wittgenstein considerou Deus e a metafísica um discurso estéreis. Um discurso estéril. Estéril. Não são objetos da filosofia. Discurso. E Popper, apesar de considerar a metafísica, ele possuía uma fé na própria ciência, na construção do homem. Ok? Então, nós fechamos aí Filosofia 2 com esses dois pensadores. Eu espero que você tenha aproveitado bastante e espero... Deixa eu voltar aqui para a tela. Oh, Senhor. Então, eu espero que você tenha aproveitado bastante esse curso de Filosofia 2, esses dois autores hoje,
que sirva para você entender e pensar o mundo como cristão, viver no mundo, como diz Jesus, sem ser do mundo, mas nós estamos no mundo. Precisamos nos vestir, comer, trabalhar, nos relacionar, precisamos levar o amor, precisamos levar o reino de Deus como cidadãos do reino de Deus. Precisamos dialogar, saber dialogar. Espero que este curso tenha te dado estas ferramentas. Forte abraço, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por este curso. Senhor, obrigado por esse tempo, pela saúde que o Senhor nos deu para chegarmos até aqui. Poderíamos estar doentes neste momento, com essa doença que tem, ó Deus, desgraçado os nossos dias, no sentido de tirar a nossa saúde, até levando entes queridos nossos. Mas ao mesmo tempo tem sido bom a nossa reação de crescimento face a essa pandemia. Que o Senhor esteja a abençoar os meus amigos e irmãos que estão acompanhando esta aula. E onde esta aula chegar, que o Senhor abençoe. Muito obrigado, Senhor. Nos dê paz, nos dê graça. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Até a próxima. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.